Livro de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, está escrito assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Digam todos glória a Deus. Se assente com muito carinho em nome de Jesus. Hoje nós queremos falar a respeito do maior desafio, não somente da igreja, mas do maior desafio de qualquer pessoa sobre a face dessa terra: oração. Só que quando nós falamos de oração, nós precisamos entender que o coração nunca vai estar derretido diante de Deus, se primeiro o seu espírito não se colocar numa posição de não ter mais vontade própria. E geralmente o nosso coração, ele sempre vai resistir a essa arma poderosa, porque todas as vezes que nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos entender que, por mais que não exista duas pessoas dentro de você, mas ela pode ser direcionada por dois sentimentos, às vezes 3, e outras vezes 4 ou 5 sentimentos diferentes. Você tem Deus direcionando sua vida, você tem a sua mente direcionando sua vida, você tem o diabo direcionando sua vida, você tem as influências direcionando a sua vida, você tem os sentimentos guardados de ensinos, conceitos, preceitos direcionando a sua vida. E geralmente isso tem o poder de nos levar sempre para longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. A oração, ela é o caminho que nos faz perceber a necessidade para tudo aquilo que nós temos na nossa vida, seja o que for. Só que a oração, ela só vai acontecer quando a tua alma se colocar numa posição de não mais dominar você mesmo. Mas talvez nós estamos falando agora de um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa sobre a terra: ela deixar de ser direcionada pela sua própria alma. Porque desde o momento que nós nascemos, nós temos um espírito que, mesmo sendo gerado em meio ao pecado, mas nós temos um espírito que não tem contaminação nenhuma sobre ele. Seu espírito está lá limpo, e você nasce pronto para aprender de tudo. A sua alma é a responsável por esse processo de acumular sentimentos, mentiras, abandonos, traições, conceitos, aprendizagens. Tudo isso vai ser guardado dentro desse depósito chamado alma. E o reflexo do que sai desse depósito se manifesta sobre o meu corpo. A minha carne é aquela que só demonstra como
a minha alma está vivendo. Só que eu preciso entender que o desejo do meu espírito é viver dia e noite em relacionamento com Deus. Esse é o desejo do meu espírito. Ele quer literalmente estar entrelaçado, agarrado, vivendo a vontade do Espírito de Deus de forma contínua. E Jesus, a partir do capítulo 18 de Lucas, ele começa a nos mostrar a respeito de um juiz que não temia a Deus e muito menos os homens. Mas existe um segredo, porque Jesus começa a contar esta parábola mostrando o quanto que é necessário a oração na vida de uma pessoa. Esse homem podia não temer a Deus, mas tinha uma viúva que não desistiu daquilo que ela desejava alcançar. E ela ia lá diante dele: julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa contra o meu adversário. Ela não desistiu, pelo contrário, quem desistiu de resistir a essa mulher foi o juiz iníquo, aquele que não temia ninguém, aquele que não tinha temor a Deus. Mas ele começou a pensar: essa mulher não vai parar e não vai me deixar em paz. Ela vai ficar todo o tempo atrás da causa dela, que ela precisa que seja julgada. Eu vou fazer alguma coisa por ela. E o Senhor completa dizendo assim: por acaso o Senhor não responderá os seus escolhidos? Aqui tem uma chave poderosa. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados muitos são, mas o Senhor vai responder os seus escolhidos. Porque os escolhidos, eles não vão desistir do que eles desejam alcançar. Quem está aí? Aquele que é chamado, ele vai vir. Aquele que é chamado, ele vai fazer parte. Ele vai comer do banquete. Ele vai se alimentar da palavra. Ele vai ver milagres. Ele vai ver sinais. Ele vai sentir sobre ele coisas poderosas. Ele vai ter experiências. Ele vai ver pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele vai ver pessoas sendo curadas diante dos seus olhos. Ele vai pregar o Evangelho, vai ver pessoas se converterem. Esse é o papel do chamado. Mas isso não significa que vai mantê-lo para sempre com o Senhor. Porque qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, o separa. Porque ele tem um chamado. Mas dentro do seu coração, a oscilação da alma o leva a ser levado mediante, segundo o conceito que o mundo me oferece. Quando você olhar para si, você precisa fazer uma pergunta: eu fui chamado por Deus? Amém. Eu fui escolhido por Ele? Amém. Agora, a decisão de ser chamada não é minha. Ele me chama. A decisão de ser escolhido não é minha, porque não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vais e deis fruto. Mas tem um detalhe entre ser chamado e ser escolhido, porque aquele que é chamado pode tomar a decisão de não querer mais andar com Deus, mas aquele que é escolhido, literalmente ele se posiciona em uma só fé, entender: eu não vou desistir daquele que um dia me escolheu, eu não vou desistir de viver para aquele que me tirou do meio da dor, do sofrimento, aquele que um dia me chamou para viver coisas grandes e poderosas. Ai, Jesus. Versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos depressa, lhes fará justiça.
Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta. Aqueles que foram chamados por Deus, eles podem ter uma vida de busca, mas os que foram escolhidos por Deus, eles clamam dia e noite por aquilo que desejam. E agora eu quero entrar em uma área que é justamente o que nós queremos falar nessa noite. Como está a nossa vida de oração para com Deus? Porque orar não é algo fácil, mas não pode se parecer com aquilo que é impossível. A prática de oração é uma prática que precisa ser desenvolvida dentro de mim, dentro de você, porque ela vai levar a minha alma a ser mortificada, a ser silenciada, a ser calada, mediante a esse grito dentro de nós, de querer viver algo diferente do que eu estou vivendo. Geralmente você não consegue durante 5 minutos, porque a tua alma está no governo. Ela não deseja orar, ela não deseja ler a Bíblia, ela não deseja ter amor por esposa, marido, filhos. A sua alma tenta lhe roubar tudo aquilo que vem de Deus. E amor vem de Deus. Só que amor não é um sentimento, amor é o próprio Deus. A oração me conecta de volta àquele que me ama. A oração me faz voltar novamente para experimentar coisas grandiosas que talvez naquele dia você vai olhar de perto quando você estiver diante do Senhor. Só que quando eu não tenho esse hábito, eu deixo de viver na terra a plenitude do que nos céus existe para mim. A oração tem que ser a prática em vida de qualquer pessoa que acredite em Deus. Só que eu sei que todo momento para orar sempre vai ser um desafio, porque a sua alma vai gritar, o seu corpo não vai desejar, até que você comece a se colocar em derretimento diante do Senhor, com 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, é você começar a abrir mão da sua própria vida, porque eu escolhi em Deus não viver para mim mesmo, porque a palavra do Senhor diz, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu não quero mais viver mediante a minha vontade. Tenha uma vida de oração, você vai ver a sua vida mudar, se você tem uma vida de oração. A oração, ela te aproxima de novo, de viver os sonhos de Deus para você. Mas talvez você pense, eu não sei o que é oração, e é por isso que eu não oro. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 3. Te amamos. Te amamos. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É por isso que nós não oramos, porque nós não sabemos o que é a oração. A oração é você entender, lá, diante do trono do Senhor, tem anjos nesse momento, segurando o incenso, para poder colocar sobre o altar de ouro,
E você sabe o que vai junto com esse incenso para o altar de ouro? As tuas orações. As tuas orações estão diante desse altar, no trono da glória. Não tem nada do que você fale para Ele que Ele não irá te responder. Só que o problema é que geralmente toda atitude da alma, ela está relacionada ao egocentrismo. Eu sendo o centro das coisas. Você sabe qual o problema da mensagem de coach, da mensagem moderna? É que ela nunca vai te levar a se derreter diante de Deus. Ela sempre vai te levar a se colocar numa posição de primazia. Você é maior, você é melhor, você é grande. Mas o meu Senhor Jesus diz: aquele que quiser ser maior do que todos, seja porém aquele que sirva. Uma certa vez houve uma discussão entre os discípulos: quem seria o maior? Foi isso que Jesus respondeu: querem ser maior, terão que servir. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, a primeira atitude de Pedro foi essa: os meus pés você não vai lavar, Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. E Pedro, desesperado, reconhecendo, diz: Senhor, então lava meus pés e lava também o meu corpo. E o Senhor disse: não, você já está lavado pelas palavras que você tem ouvido. É necessário que apenas os teus pés sejam lavados. A oração, ela te aproxima do altar de Deus, como aquela pessoa que agora vai ser derretida diante do altar dele, para literalmente receber o que ele tem para você. A tua alma vai ficar gritando dentro de você: para que orar? Por que você vai se submeter a estar preso dentro de um quarto? Não é prisão. Ir para dentro do quarto, fechar a porta e ouvir o teu pai que te vê em secreto te responder, é liberdade. Ai, Jesus! É liberdade, porque eu vou estar lá, porque existe um espírito dentro de mim, desesperado a estar com Deus. Se você não tem, crie esse hábito hoje. Entre para dentro do seu quarto, feche a porta e vai conversar com teu pai. Deixa ele conduzir tua vida, por favor. Comece com 5 minutos, mas ore. Depois vá para 10 minutos, mas ore. Depois vá para meia hora, mas ore. Depois vá para 40 minutos, mas ore. Depois vá para 1 hora com Deus, mas ore. Converse com Ele, mostre para a sua alma que ela não tem governo. Porque enquanto isso não acontecer, sua alma vai te governar. E detalhe, ela não foi criada para isso. Mas por causa do pecado do homem, por causa da queda de Adão, a nossa alma nos leva para um caminho sem volta. Vícios, bebidas, violência, mentira, traição, idolatria, tudo isso está dentro da sua alma. E enquanto ela tiver o governo da tua vida, você nunca vai conseguir sair disso. Nunca. Porque ela vai te dominar. Ela vai dominar você ao ponto de chegar um momento em que você não vai conseguir se ver livre para viver aquilo que Deus sonha para você. Só comece. Mas vai doer o joelho, só comece. Mas vai dar sono, só comece. Tudo que o diabo quer é que você não comece, porque ele sabe que se você começar uma vida de oração, tua vida vai mudar. Quem crê nisso?
Só comece. 5 minutos, 10, 30, 40, só inicie esse processo que vai mudar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Continuando em Lucas, capítulo de número 18. Preste muita atenção. Jesus, ele a partir do versículo 9, ele conta 2 parábolas juntas, meu Deus do céu. Versículo 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ai, meu Deus. Porque se considerem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Tinha ali um chamado e tinha um escolhido, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Não é o que você ora, é como você ora. 2 homens subiram para orar, e a Bíblia diz que um era fariseu e o outro publicano. O publicano foi justificado porque não se achava digno de sequer olhar para os céus. O fariseu acreditava ser melhor do que o publicano, porque ele dava dízimo, porque ele jejuava, porque ele se sentia alguém maior do que o outro. A oração que chega ao trono de Deus e que os anjos pegam nas suas mãos, junto com o incenso para colocar sobre o altar de ouro, é daqueles que olham para ele e literalmente se acham indignos, mas tem certeza de uma coisa: eu não sei como orar, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei como agir, mas eu sei de uma coisa: se eu me prostrar diante do Rei da Glória, Ele que está em secreto vai me ouvir e me recompensar. Esse homem que não teve a sua oração justificada era aquele que tinha o chamado. Esse homem que desceu justificado era o escolhido. O escolhido por Deus, ele não vai desistir daquilo que literalmente ele deseja viver na sua vida. Toda pessoa que para pelo caminho, ela tem um chamado, mas isso não significa que ela é escolhida. Agora eu preciso olhar para Jesus e entender: se Ele for a minha prioridade, nada vai me tirar dele, ninguém vai me tirar dele. Todos podem me abandonar, mas eu vou desejar continuar com Ele. Todos podem ir embora, mas eu vou desejar continuar na presença dEle. Todos podem literalmente partir, mas eu sei a quem eu devo continuar adorando, buscando, clamando. Pastor, eu tenho um problema, eu não consigo orar. A mente começa a ficar um turbilhão, pensando várias coisas, são vários sentimentos, sensações. É sua alma
pensou em orar, ela começa a criar um mundo paralelo. E geralmente é assim, você pensa em orar, e ela começa a criar um mundo paralelo de desejos, sentimentos, pensamentos contrários à oração. Sabe por quê? Porque imagina que você tem hoje 30 anos e 20 anos da sua vida você viveu no mundo, ou como crente. Você sabe qual é a grande confusão da igreja? É que nós não entendemos o evangelho da salvação, e nós não entendemos que existe literalmente o evangelho, que é aquele que traz sobre as nossas vidas a necessidade de nós entendermos, que é o reino. Você tem o evangelho para a salvação, e você tem o evangelho do reino. Então existe vários evangelhos? Não, mas o evangelho do reino, ele te apresenta os céus na terra. O evangelho da salvação, ele te apresenta a terra sendo levada para os céus. Dentro do evangelho do reino, você tem que trazer o reino para a terra. E dentro desse reino, um dos princípios inegociáveis é a oração. Estar na igreja pode até te encaminhar para a salvação, mas não muda a sua vida. Agora, uma pessoa diante do Senhor, com uma vida de busca, de oração, de clamor, eu duvido se a vida dela não será transformada, porque ela está trazendo o céu para a terra. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Você já deve ter entrado dentro de uma casa em que você sente aquele peso sobre você, sobre o ambiente. É aquela sensação que você precisa sair de lá, sim ou não? Parece que tem alguma coisa estranha ali, tem. Toda casa onde altares sacrificados a demônios são levantados, é uma casa que pesa espiritualmente. Agora, toda casa onde existe um homem ou uma mulher que tem vida de oração, é uma casa que tem altares que literalmente são levantados para Deus. É uma casa que tem uma alegria e uma paz constante nesse lugar. Se você entrar numa casa onde tem uma pessoa que tem vida de oração, você vai querer voltar lá, porque existe uma alegria dentro daquele lugar. Os anjos Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20 diz: eis que sou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Quando o Senhor entra dentro de uma casa, a primeira coisa que ele faz: eu vos deixo a minha paz vos dou. E é por isso que nesta casa você vai sentir alegria em estar lá. O Senhor tem me convidado para parar. Eu não posso falar muita coisa para você, mas quando você perceber que alguma coisa está te afastando de Deus, resiste, foge. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Nosso maior problema é que nós estamos aceitando tudo que é da terra. E a terra está nos roubando, o mundo está nos roubando a vida que nós tínhamos diante do Senhor. Tenha certeza que no dia que isso daqui começar a atrapalhar a minha vida com Deus, eu ligo para o pastor e digo: pastor, envia outra pessoa, porque eu não posso perder meu relacionamento com ele. Se o teu trabalho te afasta de Deus, sai de lá.
Ele tem que ser a prioridade na sua vida. E se você disser, pastor, eu não tenho hábito de oração, eu sei que você o ama. Eu sei que você o ama, eu sei. Eu sei que você reconhece que Ele é tudo que você pode ter, eu sei. Mas sem a prática de oração, demonstra que Ele não é a sua prioridade. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que você crê que morreu para salvar, para libertar, para curar, mas Ele não é a sua prioridade. E eu provo a você, talvez o seu trabalho não seja uma prioridade, mas todo dia você está lá. Aí você está lá por causa de algo que você vai receber, é o seu salário. Quando Deus não é a minha prioridade, eu não vou estar lá, porque eu não consigo olhar para a oração como algo que vai trazer recompensas. E aí está o grande problema, porque se eu reconhecer o que está em Apocalipse 8, do versículo 3 em diante, eu vou entender. Talvez a oração não traga recompensa no tempo em que você espera. Foi isso que Jesus disse, versículo 7 de Lucas 18: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. É por isso que você não tem orado, porque você acredita que a oração que você tem feito durante tanto tempo não está tendo efeito, porque não há resposta. Tem muitas pessoas no nosso meio, e eu não estou falando aqui do templo da igreja, eu estou falando como um todo, da nossa família, dos nossos familiares, da nossa vizinhança, do nosso estado, do nosso país, que só estão vivas por causa de alguém que ora por essa pessoa. Só ainda estão de pé por causa de alguém que ora por essa pessoa. A oração, ela não traz esse efeito de visão que nós temos das coisas, mas quando ela é respondida, o inferno tem que se calar, o diabo tem que se prostrar, o homem é derretido, o homem se prostra, o homem é transformado, o homem literalmente é mudado da água para o vinho, porque não existe oração respondida que não tenha poder de destroçar qualquer coisa nessa vida. Comece, só comece. Deus está levantando uma geração sedenta, que clama, que não desiste, que busca. Uma geração que literalmente não se conforma. Uma geração que está vendo que literalmente as coisas a cada dia que passam se tornam piores espiritualmente, se tornam piores em meio a valores, sociedade. Ou eu me posiciono para andar na contramão de tudo isso, ou eu vou ser engolido por tudo aquilo que o mundo está me oferecendo. Você vai querer viver a vida toda da mesma maneira? Eu não quero. Eu sei que existe algo além. Eu sei que existe algo maior. Eu sei que existe algo de promessa que vai além do meu entendimento, do meu conhecimento. Eu sei que Deus tem algo que literalmente quebra barreiras se eu me posicionar. Eu sei. Mas isso só vai acontecer quando eu me colocar na brecha, na posição de entender Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus.
Moisés desejou morrer, Elias desejou morrer, homens em Deus desejaram a morte, porque era pesado demais o que estavam vivendo. E por que eu e você não desejamos isso? Por que nós não desejamos morrer para nós mesmos? Comece a olhar para dentro de si e a entender: eu não sou o que eu estou vivendo, eu não sou a vida que eu levo, essa família que eu tenho não é a que Deus sonhou para mim, a minha vida financeira não é o que Deus sonhou para mim. Eu estou destruindo a minha vida, a minha alma está governando e ela está destruindo quem eu sou. Ah, se você soubesse, ah, se você pudesse por um minuto olhar com os olhos de Deus, você ia olhar para si mesmo e ia sentir vergonha de si. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Você ia sentir tão constrangido, porque você ia ver quem Deus criou você para ser, e você ia ver o que você está vivendo. Você não é isso que você vive. Você não é. Eu garanto para você, você não é. Hoje nós precisamos voltar de novo. Hoje nós precisamos voltar a ser quem Deus nos chamou para ser. Eu quero te dar um conselho. Ser crente não muda a sua vida, mas voltar ao primeiro amor vai restaurar o caminho em você. Pastor, mas eu não consigo. Volte a orar. Sabe por quê? Você deixou de chorar, deixou de orar, deixou de clamar, deixou de temer, deixou de ler a Bíblia, porque aquele primeiro amor, que foi o primeiro encontro entre você e o teu Senhor, foi roubado, foi entulhado. A tua alma começou a ganhar força, começou a crescer, começou a se desenvolver, começou a se tornar grande, e agora ela direciona a tua vida. Agora, antes era diferente. Quando você conheceu a Deus, que você desejava literalmente viver com Ele todo dia da sua vida, até quando chamavam você de louco, de louca, de fanático, de fanática, até quando diziam para você: essa daí não vai passar, porque olha a loucura dela, ela só quer saber de Deus. Que privilégio, só querer saber de Deus. Se um dia alguém olhar para você e disser assim: ó, eu não sei o que está acontecendo com ela, agora eu só vive lendo a Bíblia, trancada, orando. A resposta é: deixa, porque agora ela está descobrindo o que é de verdade a vida. Você não escolheu vir para a terra, mas você tem o poder de escolher o que viver na terra. E eu escolhi viver na terra como aquele que não é dono da própria vida. Meu lindo, minha linda, o diabo ele olhou para Jesus e disse assim: olha, eu te darei toda a glória desse mundo, se prostrado me adorares. E em meio à tentação, ele sempre ofereceu algo a Jesus em troca da humilhação de Jesus e adoração a Ele, sempre. Por isso, guarde algo dentro do seu coração: o diabo ele te exalta para depois te abater. Deus ele te derrete para depois te exaltar.
Sempre vai ser assim. Sabe quando isso vai acontecer? Quando literalmente eu estiver derretido no meu quarto, clamando, chorando, com as lágrimas naquele lugar onde literalmente, ai Jesus, a oração não é você em um lugar de joelho, ou deitado, ou sentado orando. A oração é literalmente você, no momento que entrar dentro do seu quarto, você diante do trono da glória, porque a tua oração na terra não fica na terra. O teu clamor no teu quarto não fica no teu quarto. Nunca esqueça mais, Apocalipse 8, versículo 3, quando os anjos pegarem o incenso para colocar sobre o altar de ouro, tua oração vai estar lá. Se você precisava de um incentivo para orar, está aqui. É marido, está aqui. É filho, está aqui. É esposa, está aqui. É família, está aqui. É vida financeira, está aqui. Geralmente a oração é assim. Você começa se ajoelhando, até que chega um ponto em que você e ele serão tão íntimos, serão tão próximos, serão tão interligados, que você conectará o teu espírito ao Espírito Santo, e você vai andar na rua, você vai trabalhar, você vai para a empresa, você vai estar em todos os lugares, e o teu espírito vai estar em oração contínua todos os dias da sua vida. Oração em línguas é algo poderoso. Não é o nosso assunto nessa noite, mas Deus vai nos dar o privilégio de falarmos sobre oração em língua. Se você já foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, eu te dou um conselho de hoje em diante: ore em línguas todo dia, o dia todo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o seu espírito ter fome e sede, receber sabedoria, receber poder, receber coisas poderosas. Porque quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Uma pessoa, eu nunca vi uma pessoa que não crê na oração em línguas expulsar demônio. Uma pessoa que não crê na oração em línguas curar alguém. Sabe por quê? Porque a oração em línguas, ela vai edificar você ao ponto de trazer dentro do teu espírito testificação de quem você é. Eu também nunca vi um homem que não tem a prática, ou a mulher que não tem a prática de oração, de saber o que Deus quer. O engraçado é que nós tratamos tudo dessa forma. Dentro do seu trabalho você sabe o que fazer, porque o seu coordenador disse, porque o seu chefe te treinou, porque ele te instruiu. O que fazer e como fazer, você aprendeu e hoje faz. Na sua casa, alguém te instruiu a como varrer a casa, a como lavar a louça, a como cuidar das diárias da casa, das coisas do seu lar. Alguém te ensinou, e por isso que você faz hoje. Agora, como é que com Deus, das coisas espirituais, eu não busco instrução ou direcionamento? Então vamos lá. Eu quero te desafiar a fazer um pacto com Deus. Um pacto de hoje em diante ter uma vida de oração. Eu não tenho tempo, pastor. Tem. Se tem tempo. Eu tenho certeza que você tem tempo.
E você vai começar com 5 minutos. 5 minutos você vai iniciar. Seja antes de sair para a sua empresa, para o trabalho, seja no horário do seu almoço, seja antes de dormir, 5 minutos você vai iniciar. Depois 10 minutos. Mas eu não sei como orar. Não precisa saber como orar. Oração é a única arma que você não precisa aprender como fazer. Você só precisa aprender que se deve fazer. Olha o que Jesus disse: e quando orardes, orareis assim. Ele não disse se orardes. Se é uma possibilidade. Quando é que literalmente é uma prática, que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Quando você vai orar? Pastor, vou começar hoje. Você vai chegar na sua casa, você vai se ajoelhar por 5 minutos, ou vai se sentar numa cadeira, só você e ele. Pastor, e o que falar? Não precisa falar nada. Só senta lá e deixa a tua alma em silêncio. Ela vai começar a querer falar alguma coisa. Não dê ouvidos a ela. Por isso que Davi disse: alma, cala-te e aquieta-te. E deixe que literalmente o Espírito Santo vai fazer o que a Bíblia nos diz. Que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, nos ajudando com gemidos inexprimíveis. Só sente, só se ajoelhe e só fique lá. Você vai ver que de 5 vai passar para 10, de 10 vai passar para 15, para 20, para 30, para 1 hora. E você vai ver que depois que você completar 30 dias de oração, de 5 minutos, de 10 minutos, você nunca mais vai parar. Quem está aí? E aí, quando tiver acontecendo qualquer problema, você não vai pegar o celular e pois bem, agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar na rede social o meu problema. Não. Você vai correr para o seu quarto, que é uma parte do céu, abrir a porta, entrar, fechar, e você vai falar para a pessoa certa o seu problema. Aí você vai ter resposta de verdade. Fique de pé. Rami andou e a ser, andou e vai a ser. Comece a fazer esse pacto com Deus nessa noite. Comece a dizer para Ele: Deus, eu não tenho forças, mas eu vou orar. Eu vou ter uma vida de oração, porque eu não aguento mais a vida que eu levo.